Áudio 19. A ansiedade. O outro tipo de ansiedade é em relação ao futuro. Paulo aborda esse assunto em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O homem tem medo do desconhecido. Ele tem medo do novo. Por isso, tem medo do amanhã. As perguntas básicas são: onde vou morar? Onde vou trabalhar? Onde vou estudar? Com quem vou me casar? Como vou sobreviver? Quero chamar sua atenção para algumas causas dessa ansiedade em relação ao futuro. 1. A primeira é a ameaça. Tem muita gente perturbada pela ameaça de uma doença. Ficam angustiadas só em pensar em ficar doente, em cima de uma cama. Tem gente que tem medo de morrer. Ficam atônitas, tremem de medo só em pensar em morrer. Outras sofrem por ameaças psicológicas, como a perda da liberdade. Muita gente foge do casamento porque tem medo de compartilhar sua vida, sua intimidade. Ainda outras sofrem pela falta de objetividade na vida. Olham para a vida e não encontram sentido, propósito, valor. Só tem casca, palha. São como aquele personagem descrito pelo Dr. John Mackay em seu livro O Sentido da Vida. Peer Gynt de Isbiz, procurando sentido para sua vida, percorreu mundos, viajou, conheceu cidades, países, desfrutou de muitas aventuras. Já velho, retornou à sua terra. Chegou em sua antiga casa, foi ao quintal, um canteiro de cebolas, escavou o chão, arrancou uma cebola e começou a descascá-la, enquanto chorava, lembrando a falta de sentido da sua vida. Ao fim, percebendo que a cebola não tinha cerne, senão casca, arrematou com tristeza. Assim foi a minha vida. Só casca. Muita gente também passa pela vida sem deixar marcas, sem fazer nada de concreto, de positivo. E por isso, colhe o vazio e abraça o nada. Tem outras pessoas que sofrem a ameaça psicológica da separação. São inseguras, possessivas, ciumentas, manipuladoras, chantagistas. Não conseguem confiar nos outros, porque são inseguras em si mesmas. Têm medo de casar, ou se são casadas, têm medo de perder os cônjuges. Não conseguem fazer amizades porque são inseguras e muitas vezes disfarçam essa insegurança colocando a máscara da superioridade ou do perfeccionismo. Certo dia, um colega de seminário me disse que de vez em quando chorava à noite preocupado com a morte de sua mãe. Perguntei: mas qual é o problema da sua mãe? Qual é a sua enfermidade? Ele me respondeu: ela não está doente, mas eu choro só de pensar que um dia ela vai morrer. Ele sofria realmente por uma ameaça irreal. Ele sofria por um problema inexistente. Sua ansiedade não era produzida pela situação, mas pelo seu sentimento turbulento. 2. A segunda causa da ansiedade é o conflito. O que vou fazer da minha vida? Que rumo vou tomar? Que curso vou fazer? Que emprego vou ter? Com quem vou me casar? Como será o meu futuro? Como será o futuro do meu filho? A maioria dos conflitos envolve uma decisão entre 2 ou 3 alternativas. Quantas pessoas investem a vida toda numa profissão sem ter a certeza de que esta é a sua vocação? Dr. John Mackay, famoso professor do seminário de Princeton, New Jersey, Estados Unidos, no seu já referido livro O Sentido da Vida, disse que a distribuição das vocações é mais importante do que a distribuição das riquezas. Hoje, o grande problema social não é tanto o problema da divisão de riquezas, mas sim um problema de divisão de vocações. Hoje estamos quase que divididos em 2 grandes grupos. De um lado, grande quantidade de pessoas sem trabalho ou vocação, e do outro, uma quantidade muito maior
que não sente vocação para o papel que desempenham. Uns são vocacionados, mas não podem galgar o posto. Outros galgam, mas não são vocacionados. Querem apenas o status. Têm posição, mas nenhuma vocação. São médicos, advogados, legisladores, funcionários públicos, sacerdotes, professores e estudantes medíocres, deficitários. Procuram cargos em lugar de vocações. Há muita gente fora do lugar na vida profissional. Isso gera conflito. Isso provoca ansiedade. Outras pessoas vivem um conflito desesperador ao despertarem para o fato de que se casaram precipitadamente e agora se veem presas num relacionamento difícil, tenso, timbrado pelas marcas do ressentimento e da amargura. Olham para trás e só veem decepção. Olham para o presente e só enxergam dor. Vislumbram o futuro e só divisam nuvens pardacentas. Então, mergulham no conflito de prosseguir neste relacionamento vazio, estéril e espinhoso, ou pular do barco e partir para uma nova experiência. Não há problema que tenha gerado maior conflito nesses dias do que a crise no casamento. Quase a metade dos casamentos realizados está sendo desfeita. Muita gente sai ferida e traumatizada. Muitos filhos carregam as sequelas inapagáveis da separação traumática de seus pais. Muitas gerações pagam o preço de uma decisão precipitada, de um relacionamento mal resolvido, de um casamento mal feito. Abraham Lincoln, o grande estadista americano, foi extremamente infeliz em seu casamento com Mary Todd Lincoln. Era uma mulher ranzinza, briguenta e descontrolada emocionalmente. Muitas vezes, humilhava o presidente na presença de seus amigos. Certa feita, quando o presidente recebia algumas autoridades em sua casa para o café da manhã, ela, mal-humorada, jogou uma xícara de café quente no rosto do presidente. Ele quase sempre enfiava-se em interminas reuniões até a madrugada, porque não tinha prazer de voltar para casa. Alguns de seus biógrafos disseram que a maior tragédia na vida de Abraham Lincoln não foi o seu assassinato, mas o seu casamento. Existem muitas pessoas na mesma situação, conflituosa, e isso produz uma profunda ansiedade. 3. A terceira causa da ansiedade é o medo. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Paulo nos diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos tem dado espírito de medo. Muitas pessoas vivem atormentadas pelo medo. São cativas de muitas fobias. Há aqueles que temem o fracasso no trabalho, no casamento, nos negócios. Ficam paralisados, inertes. São como os 10 espias incrédulos de Israel. Só veem os gigantes à sua frente. Só olham as dificuldades. Superdimensionam os problemas e se encolhem esmagados por uma achatada autoimagem. Olham para dentro de si e veem insetos, como gafanhotos, que serão esmagados pelas botas do adversário. Tem gente que teme o futuro, angustia-se diante do desconhecido, deixa de crer na providência de Deus, mergulha nas águas turvas da incredulidade. Teme a vida, tem medo de morte, receia ser rejeitado, apavora-se diante da possibilidade da solidão, encaverna-se, encaramuja-se e sente-se inadequada para a vida, naufragando no poço profundo da ansiedade. 4. A quarta causa da ansiedade são as necessidades insatisfeitas. C.S. Osborne, ilustre escritor na área da psicologia cristã, diz que existem 6 necessidades básicas na vida do homem: necessidade de sobrevivência, continuar existindo; necessidade de segurança, economia e emocional; necessidade de sexo, com expressão de amor, como um ser sexual que somos; necessidade de significado, ser alguém, ter valor;
necessidade de autorrealização, alcançar alvos satisfatórios e necessidade de personalidade, senso de identidade. Segundo esse psicólogo, se falhamos em satisfazer essas necessidades, ficamos ansiosos.